Estamos conversando aqui com Luiz Rogério, é um professor da UFBA, né, enfermeiro, né, uma pessoa ligada também à mídia, ao teatro, às artes, a todas as linguagens importantes que debatem a questão do ser humano e a da sociedade. Luiz Rogério, inclusive, um militante petista, lançou esse livro A Alma do Animal Político, que faz uma reflexão importante sobre o PT, a trajetória do PT na Bahia e principalmente a partir da gestão do governador Jacques Wagner. Por que você achou importante, Rogério, fazer esse livro e abrir esse debate interno e com a sociedade? Na verdade, isso não nasceu de uma opção pessoal. Nós percebemos, né, o interesse da militância do interior, que a gente chama de militância do interior profundo, aqueles pequenos municípios, né, do interior, que se viu essa militância à parte, né, das possibilidades de chegarem ao poder após a eleição do PT no estado da Bahia. Então isso veio gerando uma angústia coletiva, um sentimento de desprezo pela militância, e isso nos levou a pesquisar essa expressão, né, de sentimento, né, de uma consciência coletiva, para tentar entender o que estava acontecendo, não só com o PT, mas com as esquerdas no Estado após a eleição do governador Jacques Wagner. Uhum. Que conclusão você chegou a esse respeito, né? O livro aponta que está havendo uma perda de princípios, de perspectiva, do ponto de vista, né, do discurso histórico do partido, né? Por que você chegou a essa conclusão? Baseado em quê? Bom, é nítido, né, que os arranjos políticos, né, e o estilo político adotado pelo que nós chamamos na nossa pesquisa de poder republicano central na Bahia, né, esses arranjos políticos eles foram construídos a partir de uma matriz ideológica que é chamar para o governo, né, para ações políticas ligadas ao governo, aquelas forças conservadoras, e ao mesmo tempo fraturar as pernas do Partido dos Trabalhadores na Bahia, ou seja, diminuir o potencial do PT nos pequenos municípios ou nas cidades de médio porte. Qual o interesse disso a gente ainda não sabe, mas isso é evidente nos depoimentos, nas falas colhidas de diversos companheiros de diversas cidades, né, do Estado, demonstrando realmente que houve enfraquecimento desse projeto político que poderia se estender ao interior baiano, mas que ficou retido a um republicanismo central em Salvador, e isso não tem representado, portanto, o anseio da militância do interior profundo. Então, isso ficou detectado e foi a grande motivação para o livro. Você fala assim sempre a questão do interior. Então, por exemplo, a política do governador na capital, essa política de alianças, né, de trazer, inclusive, alguns ex-opositores para a sua base, ele tem feito corretamente com os políticos lá da capital? Esse é o discurso da governabilidade, né? E que, na verdade, na Bahia ganhou o nome de relações institucionais. Mas é uma relação institucional que ele visa governar em paz em relação à Assembleia Legislativa, mas deixa a militância no inferno, praticamente. Né? Porque os acordos lá em cima levam o poder republicano central a desprezar, né, a história do partido nesses municípios, partido inclusive que em alguns lugares poderia vencer até as eleições municipais, mas são alijados do processo porque não conta com o apoio do governo que essa mesma militância elegeu. Então há uma contradição, uma dialética muito forte, mas há também uma perda de princípios, inclusive o companheirismo, a fidelidade partidária em alguns aspectos, né? E que isso é posto em evidência pelas vozes que foram captadas durante essa pesquisa. Uhum. Esse debate tem sido feito dentro do PT, inclusive porque vai ter uma nova, provavelmente vai ter uma eleição agora para governador, o partido vai ter, né, candidato. Há essa discussão, né, de encontrar rumos diferentes ou, por exemplo, identificar falhas? Não, essa é justamente a crise do PT. O PT hoje, o que prepondera no PT é o silêncio, a ditadura do silêncio. Então, essa discussão ela está sendo feita fora porque justamente não encontra espaço dentro do partido. O partido que era plural, ele passa por uma descaracterização da sua identidade. Então eu acho que isso levou a militância do PT e também da esquerda, de modo geral, não só do PT, né, colocar, né, essa problemática, né, que nós avaliamos nesse livro, que é uma pesquisa qualitativa. Do ponto de vista da perspectiva, assim, da esquerda, que quer sempre a transformação da sociedade, né, fala-se até em socialismo, um novo projeto econômico-social. Essa postura do governador, principalmente, desse núcleo dirigente, atrapalha? Como é que nós vamos pensar em socialismo se quem está sendo convidado a compor o governo e cargos estratégicos
para a elaboração e execução de políticas públicas são justamente as forças conservadoras contra as quais nós lutamos durante 40 anos. Então não existe esse discurso. O PT ele se transfigurou, ele se descaracterizou e hoje o que temos na Bahia, a tese é essa. A partir desses depoimentos, desses fatos que são relatados na pesquisa, né? O que temos na Bahia é um poder instituído, central, focado apenas no fortalecimento de uma cúpula palaciana, mas que enfraquece a militância que o elegeu. Qual é o intuito disso? Eu não sei, talvez a história vai mostrar, mas estamos aqui para defender os princípios do partido, né, com este trabalho que é coletivo, ele não é um trabalho de Luiz Rogério, é um trabalho que vem da necessidade de uma militância, de pessoas de diversos municípios que externaram seus sentimentos e que não são emocionais, como, né, tem sido colocado para desqualificar a pesquisa. Né? Qualquer pessoa que faz crítica no PT hoje é tido como emocional, né? Mas na verdade é uma forma de desqualificar. Só que essa mesma emoção que hoje é utilizada para desqualificar foi a emoção que levou a militância para a rua para eleger o nosso governo por 2 vezes, inclusive no primeiro turno em 2006. Rogério, apenas para concluir, vocês conseguiram identificar esse problema, né, que vocês colocam como falta de princípios, das perspectivas históricas do partido, né, e outros estados do Brasil, ou essa é uma questão que está acontecendo aqui na Bahia? Olha, logicamente que algumas coisas da política nacional acabam por atingir o modo ou o estilo político nos estados, né? Mas a gente não fez essa pesquisa nesse sentido. Por exemplo, quando a gente fala da questão de princípios, há um discurso hoje, por exemplo, da cúpula do PT na Bahia, né, e do próprio governo, de que o PT cresceu na Bahia, que vai crescer, vai atingir 100 prefeituras, outros falam em 300 prefeituras nas eleições de 2012 agora. Né? Mas se você pegar neste livro, e você vai observar que existe lá um estudo feito à parte, demonstrando que o crescimento do PT, na verdade, é fictício. Muita gente veio aí, mais de 20%, do PFL tradicional, né, do extinto PFL, que se filiou no PT, né, e ganhou as eleições em 2008, mas que em 2004 estava em outro partido disputando contra o PT dentro dos municípios. Então, aonde esse pessoal do PFL ou da direita de outros partidos conseguiu pular para o PT e vencer eleições, o PT nesses lugares foi totalmente destruído. Então não existe crescimento do PT na Bahia, é fictício. O que está acontecendo é o recrudescimento da força conservadora carlista, que está hoje praticamente influenciando os arranjos políticos em função da governabilidade, né, mas que vai consequentemente afetar a qualidade das políticas públicas nesses municípios. A Bahia tem atravessado alguns problemas de conflitos, né, trabalhistas com o servidor público, inclusive falta de diálogo mesmo, né? Alguns momentos, no caso da greve de professora, de repressão, corte de ponto, perseguição, o estilo que o movimento social tem achado que sido com aquelas coisas do passado, aquelas práticas do passado. Você acha que isso tem a ver um pouco com essa leitura que o poder central do governo, né, estadual, tem adotado, está influenciado, tem essa visão conservadora com o movimento social? Eu acho que quando você... É uma questão que eu vou tentar responder com a física. Existe uma coisa chamada força centrípeta e força centrífuga. Se você pegar, por exemplo, o município de Vitória da Conquista, lá a oposição, os considerados assim, conservadores um pouco da política, eles se aproximam do PT nesse momento, considerando que o PT fez bem ao município de Vitória da Conquista do ponto de vista de gestão. Isso é uma força que o poder municipal de Vitória da Conquista exerce, que é uma força praticamente centrípeta, ou seja, essas pessoas vêm fazer parte do governo, mas o governo municipal de Conquista não se desconfigura. No estado da Bahia é diferente, a força é centrífuga. Nós saímos da nossa condição e dos nossos princípios para adotar princípios dos outros. Então, essa é a reflexão. Nós estamos falando aqui contra o governo, nós estamos falando aqui simplesmente uma crítica sem nenhum embasamento, porque é o governo que nós elegemos, o PT é o partido nosso, nós defendemos essa bandeira, esses princípios. Mas temos que fazer autocrítica, e é isso a proposta desse trabalho que está sendo publicado. A autocrítica em função dos princípios e dos valores que afetam, inclusive, as relações do governo com a classe trabalhadora. Porque, na verdade, só para concluir, não tomar muito teu tempo, o Partido dos Trabalhadores, ele era um partido especial, formado por pessoas comuns, que eram os trabalhadores. Agora, ele se tornou um partido comum, formado por pessoas especiais e que não representam os trabalhadores. Mas isso é uma questão complexa, porque quando você envolve gestão, e aí as pessoas falam, gestão é uma coisa, está fora da gestão, na militância é outra, mas você não pode, na gestão, se afastar de todos os princípios, senão você se descaracteriza. Essa é a questão. Ok, Rogério, obrigado e pela instigar esse debate tão importante. Eu que agradeço.